Vou trazer o testemunho da graça de Deus, mas tem muita gente. No finalzinho do programa, eu vou mencionando mais pessoas que estão ajudando através do Pix. Se você quiser entrar nesse desafio, eu já te conto como faz. Ô Val, você lembra na época quando a gente era da época de colégio, não tinha uma coisa, uma atividade ali na nossa matéria de português chamada jogral? Lembra de alguma palavra? Jogral? Jogral é o seguinte, tem mais de 30. É o seguinte, só que tem mais de 30, 35. O Sapo vai falar Pix, eu ponto ele, doação, e você @cançãonova.com. Beleza? Tá tudo aberto? Aí, diretor, com você. Pix. Ponto. Canção Nova. Não, doação. É o endereço. Caí no jogral. Cançãonova.com. De novo. Pix. Ponto. Doação. @cançãonova.com. Cortei a corrente, né, gente? Foi mal, Brasil. Confere aí se vai aparecer Rádio Canção Nova, pix.doação, @cançãonova.com. E aí você já entra conosco nesse desafio. O testemunho é curtinho e você vai perceber o quanto a graça de Deus alcança a nossa vida. Esse testemunho, Cassiano, tem até um pouco a ver com você. Ela diz assim: bom dia, Val e todos da bancada. Deus abençoe a cada um de vocês que estão nesse momento acompanhando a Canção Nova. No começo desse ano, o Cassiano estava indo sorrindo para a vida e ele falou assim: vamos assinar uma folha em branco e deixar Deus tomar conta da nossa vida. Tomei posse, pois Ele, Deus, me deu tantas coisas que eu disse assim: eu não vou pedir mais nada. Eu vou assinar essa folha em branco e vou deixar Deus escrever a minha história. Val, no dia 11 de janeiro, acordei sem enxergar da vista direita. E eu falei: Pai do céu, eu assino uma folha em branco e é isso que acontece? É isso mesmo? Mas logo eu voltei à sensatez e disse assim: Jesus, eu confio em vós. O Senhor está comigo em todas as situações. Val, eu passei pelo oftalmologista e era um descolamento de retina. Era uma cirurgia urgente que eu precisava fazer para não perder o pouco de visão que restou. E eu não estava enxergando quase nada. Rezei, confiei, muita gente em oração por mim. Eu disse ao meu marido e disse ao médico: Deus está comigo e eu confio nele. Para Deus não há impossível. Fiz a cirurgia e foi um sucesso. O médico dizia que talvez eu não iria enxergar, mas eu percebi que colocar Deus e dar a Deus a folha em branco é deixar Ele fazer o que quiser em nossas vidas. E eu percebi que a gente pode confiar em Deus em meio às tribulações. Deus abençoe vocês. Obrigada por vocês nos ensinarem a acreditar e a confiar. Sou sócia fiel pelo cartão de crédito e estou fazendo o meu Pix também no valor de R$20. Porque a Canção Nova mudou a minha vida. É por isso, e ela disse, por muito mais, viu, Val, que eu ajudo a Canção Nova. É o testemunho da Regina das Graças. Ela é da cidade de Santo André, aqui em São Paulo. Esse testemunho lindo, né, meus irmãos? Da gente confiar em Deus. Mesmo que as tribulações venham, que a enfermidade apareça, que um combate esteja à nossa frente, com Deus a gente sempre sai vitorioso. Afinal de contas, a gente está na Semana da Graça, viu? Padre Bruno não está aqui, mas a gente continua na Semana da Graça. Um abraço para o Padre Bruno. Coloque as suas intenções e, como a Regina, confie em Deus. Ele está com você. Glória a Deus por isso. Um abraço para a Regina e tantos e tantas que fazem essa experiência de confiar nesse cuidado de Deus. De fato, para aqueles que estão em Deus, o sofrimento, as provas, ela vai chegar para qualquer um, para todos nós. Porém, para aqueles que estão em Deus, esses conseguem ver a esperança no meio do caos. Então, acredite, confie, Deus está contigo. Minha gente, vamos que vamos, quero trazer aqui para você... Pedido de oração, desculpa, me lembrei agora do Padre Bruno, ele mandou uma mensagem hoje cedo dizendo que é aniversário da mamãe dele, a Dona Isabel. Hoje? Dona Parabéns, Isabel, parabéns! Isabel. Amamos a senhora, ela é muito simpática, muito querida. Obrigada por ter nos dado esse sacerdote tão maravilhoso que é o Padre Bruno. Receba as nossas orações, viu, Dona Isabel? Parabéns para a senhora e para todos os aniversariantes do dia de hoje. Nosso abraço, nosso carinho, nossas orações. Olha, um grande beijo, ó.
para Dona Isabel. Oh, coisa linda, quero ver na vida. Ei, Dona Isabel, coisa boa demais. Gente, vamos trazer então aqui a frase do dia, preparando o nosso coração já para receber essa palavra. Até peço, Peter, Eclesiastes, capítulo Eclesiastes 11, de 7 a 12, de 7 a 10. 7 a 10. Então você toma nota aí, tá aqui na telinha, tá bom? Eclesiastes 11, de 7 a 10. E vamos trazer a frase do dia, porque ela é de São Felipe Neri. Opa, é um santo da alegria, né? Coisa boa demais. A batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence aquele que foge. A batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence aquele que foge. Peçamos a intercessão de São Felipe Neri neste dia, Tudo a ver nessa com PHN. quarta-feira, Tudo a ver. nesse início de PHN, que ele interceda por nós e por toda essa juventude que aqui se fará presente. Bora cantar, Peter? Vamos cantar essa canção que é o nosso hino deste ano, né, do PHN, Pescador de Homens. Vamos ser pescados por Deus e vamos nos lançar nesse mar que é esse mundão de meu Deus, para trazer tantas almas que busquem também a santidade, tá bom? Vamos lá cantar? Simbora! Tudo estava dando errado aquele dia quando ele apareceu. Tinha um jeito diferente de olhar pra gente, aquele Galileu. Volta para o barco, joga a rede pro outro lado, disse o Senhor. Nada complicado, mas a vida no pecado impede o coração de ouvir a Deus. Não dá pra duvidar de Deus. A rede foi lançada e quando menos se esperava, um milagre aconteceu. Vamos lá! Pescador de homens, servo do Evangelho, anunciador do Cristo que irá voltar. Pescador de homens, servo do Evangelho, Pedro aceitou esta missão e eu também quero aceitar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama a grande coragem de talvez entregar os nossos planejamentos, os nossos sonhos na mão do Senhor. E que essa coragem nos leve à seguinte oração: Senhor, está aqui o que eu quero, mas o que o Senhor quer de mim? O Senhor me quer pescando almas, o Senhor quer que eu seja pescado por esse amor. Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Faça de mim aquilo que o Senhor quiser, assim como Nossa Senhora disse: faça-se, Senhor. Eu quero, transforma minha vida, muda meus planos, Senhor. E é isso que nós pedimos nesta manhã, e com esta palavra, Eclesiastes capítulo 10, de 7 a 10. À luz da juventude, entregar ao Senhor a nossa juventude, as nossas capacidades, a nossa inteligência. Acompanha aí comigo. Versículo 7. É doce a luz, e é coisa agradável aos olhos ver o sol, ainda que alguém tenha vivido muitos anos, e em todos eles se tenha alegrado, é preciso que se lembre dos dias sombrios, que são muitos, pois tudo o que vem é vaidade. Alegra-te, pois, ó jovem, na tua adolescência, e teu coração
esteja no bem durante a tua juventude. Anda nos caminhos do teu coração e segundo o que vê teus olhos. Fica sabendo, pois, que por todas essas coisas Deus te chamará a julgamento. Tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos lá, vamos refletir nessa passagem bíblica. É doce a luz e é coisa agradável aos olhos ver o sol. Ver o sol, queridos, é aquela sensação agradável de ver o dia começando, de ver o sol subindo pelo horizonte. Nós estamos aqui numa região muito privilegiada, no Vale do Paraíba. É lindo nascer do sol aqui na nossa região. E é gostoso ver algo começando, iniciando. Isso está dentro da gente. É encantador, por exemplo. Muito mais que encantador, é marcante demais e fica gravado na memória. Uma das mais profundas experiências que eu já tive na minha vida foi, por exemplo, acompanhar o nascimento dos meus 2 filhos, o Theo, de 5 anos de idade, e o Heitor, de 3 anos de idade. De bate pronto, Peter, quais foram as maiores experiências que você já viveu na sua vida? Sem dúvida nenhuma, eu tenho 2 filhos, vê-los nascer foi uma das maiores experiências que eu já tive. Ver um filho nascer, ver algo começando. E isso a gente pode dizer também da nossa vida aqui nessa terra, nossa passagem nesse mundo. Que incrível ver uma pessoa aprendendo as primeiras palavras, aprendendo a andar, a construção da vida, a constituição daquilo que é a sua personalidade, seus relacionamentos, o que a pessoa vai ser quando crescer, o que ela se empenha em aprender. É lindo ver o nascer das coisas. Nós nascemos com isso dentro da gente. É maravilhoso ver nascer as coisas. E por isso a gente se encanta tanto com a juventude, o início da nossa vivência aqui nesse mundo. Ainda que alguém tenha vivido muitos anos e em todos eles se tenha alegrado, é preciso que se lembre dos dias sombrios. Vamos lá. Essa frase ela é muito importante. Nós vivemos muitas coisas na nossa vida. E em muitas coisas por conta dessa alegria, da juventude, de tudo aquilo que a gente aprendeu, e a gente se alegrou, e a gente vibrou, e a gente alcançou o objetivo. Nós precisamos lembrar daquelas coisas que não foram tão boas. Mas presta atenção nisso. É preciso que se lembre dos dias sombrios. É lembrar, viu, gente? Não é ficar preso nele. Lembrar dos dias difíceis. Porque é como a gente diz, né? O povo no geral vê o resultado, o bom êxito daquilo que a gente alcança, mas não vê as noites mal dormidas, as renúncias. Enquanto todo mundo estava indo se deitar, nós, por conta do nosso objetivo, daquilo que a gente queria alcançar, a gente ficou acordado até mais tarde. A gente perdeu aquele final de semana. Nós, na nossa realidade missionária aqui, por conta deste anúncio da palavra, enquanto muitos estavam, puxa, esse final de semana é o final de semana do meu descanso. Nós estávamos na estrada, dormindo longe de casa, ficando um pouco mais longe dos filhos, aquela videochamada que, graças a Deus, ainda mata um pouquinho a saudade, mas papai, estou com saudade, eu queria o senhor aqui, e a gente, ao invés de estar cuidando dos nossos filhos, ao invés de eu estar ali com os meus filhos, nós estamos cuidando dos filhos dos outros. Nesses dias aqui no PHN, seria até um direito, puxa, eu quero estar na minha casa cuidando dos meus filhos, mas a gente abre um pouquinho de mão por conta dessas mães, como a Val trouxe aqui o testemunho. Val, eu estou mandando minha filha, cuida dela aí. Por conta disso, nós deixamos um pouquinho de lado aquilo que seria até nosso por direito, para cuidar daquilo que é nosso por missão. Então,
É preciso se lembrar desses dias de entrega, de sacrifício, de suor. Porque, queridos, caso contrário, a gente só fica olhando para o êxito. A gente só fica olhando para o palco, para o sucesso, para as luzes. E todas essas coisas são vaidade. Por isso que a palavra traz aqui, pois tudo que vem é vaidade. Então, quando a gente não lembra de onde a gente veio, a gente se apega à vaidade daquilo que fazemos. E não é isso que nós somos chamados a se apegar e se lembrar. Nós somos chamados, nós somos convidados através dessa palavra a nos lembrar constantemente de onde nós viemos. De onde você veio. Todo mundo está vendo o sucesso, o bom êxito daquilo que você está construindo. Mas só Deus e você sabe o quanto você já sofreu, o quanto você já lutou para chegar até o lugar que você está hoje. Continuando aqui a palavra. Alegra-te, pois, versículo 9. Ó jovem, na sua adolescência. Presta atenção nisso. E teu coração esteja no bem durante a tua juventude. Essa infeliz ideia de que eu vou curtir, né, o auge do meu vigor físico, eu vou curtir a minha juventude, eu vou curtir esse momento, eu vou curtir o momento. Isso é uma grande armadilha, e eu não vou ter receio de falar, isso é uma grande armadilha que o demônio coloca na nossa vida quando as coisas estão bem. Curte, vai viver a vida, não é para agora não. Igreja é para velho, doente, mulher, idoso, e não é isso não, querido. Aplica-te em investir bem a sua juventude. Investe bem, porque neste mundo aquilo que a gente planta a gente colhe. Isso vale para nos alertar com relação ao mal, mas também nos faz perceber que isso é uma verdade também com relação ao bem que nós plantamos. O que a gente planta, a gente colhe. O que a gente cultiva, a gente recebe. O que nós vamos cultivar ao longo da nossa vida? Nós temos um tempo de vida para plantar. Fazemos boas escolhas e depois da maior parte da nossa vida aqui neste mundo, nós vamos colher o resultado das escolhas que nós fizemos, queridos. Presta atenção nisso. Durante a nossa juventude, nós vamos instaurando as escolhas, o curso que nós vamos fazer, a pessoa que nós vamos casar, onde nós vamos morar. O que nós vamos ser. Nós cultivamos muito do que nós seremos ao longo da nossa vida na nossa juventude. Exatamente na nossa juventude. Olha a idade que o jovem entra para uma faculdade, se torna um profissional. Ali ele está escrevendo no livro da vida o seguinte: olha, eu vou querer isso. E olha, queridos, a conta chega. A conta chega, inevitavelmente a conta chega. E o que nós plantamos, o que nós fazemos, quais foram as nossas escolhas na juventude? Por isso, esse alerta da palavra de Deus, e o teu coração esteja no bem durante a sua juventude. Estamos aqui vivendo a Semana da Graça dentro do Sorrindo para a Vida. E o que é graça? O anjo, quando fala a Nossa Senhora, alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. O que é ser cheio da graça? Às vezes a gente se confunde um pouco quando a gente fala de graça, como se a graça fosse um milagre. Ô Senhor, me concede essa graça, me concede, o Senhor, eu quero essa graça durante essa semana. Claro, a gente acaba chamando milagre de graça porque é algo que a gente não merece, é algo que Deus dá, e é exatamente isso, a graça é isso, é algo que Deus dá, porém
estar cheio da graça, viver em estado de graça, é viver dentro de uma capacidade sobre-humana de amar a Deus e seguir os seus preceitos. Então, quem é aquela pessoa cheia da graça? Como diz a palavra, é aquela pessoa que recebeu muitos milagres? Não. A pessoa cheia da graça, segundo a palavra, assim como o anjo disse a Nossa Senhora, a gente poderia traduzir esse alegra-te cheia de graça. A gente poderia traduzir esse cheio da graça que o anjo disse a Nossa Senhora, a gente poderia traduzir em alegra-te, ó jovem que tem uma capacidade incrível de amar a Deus, porque o Senhor está contigo. Diante dessa incrível capacidade que Nossa Senhora tem de amar a Deus, Deus estava com ela, Deus caminhava com ela. Meus irmãos, não foi à toa que ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. Existia naquele coração, existia naquela pessoa que era Nossa Senhora já em sua plena juventude, no auge da sua juventude, existia naquela jovem uma imensa capacidade de amar a Deus, cheio da graça, viver em estado de graça. Por isso nós vamos tirando o pecado da nossa vida, queridos, para que sempre no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, naquilo que nós estamos construindo na nossa juventude, que a gente vá construindo tudo em cima da nossa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu coração esteja no bem já durante a sua juventude. Anda nos caminhos do teu coração e segundo o que vem teus olhos. É lindo a fé, sabe, gente? Quem não está caminhando na igreja, quem não conhece a fé, quem não conhece uma vida com Deus, tende a julgar a vivência na fé como uma vida muito alienada. E não é isso que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Não é isso que nós experimentamos no concreto, em uma vida com Deus. Anda nos caminhos do teu coração. E segundo o que vem os seus olhos. É andar nos caminhos que o Senhor vai mostrando para nós. E o Senhor fala ao coração. E por isso a gente não se desvia. Porque o Senhor, e tudo com Deus, a nossa vivência com Deus, ela é pautada em um convívio com Deus. É a experiência com Deus. Viver com Deus é relacionamento. Uma vida com Deus é um relacionamento com alguém. E é uma perda de tempo para cada um de nós imaginar que Deus vai nos ajudar, vai estar conosco nos momentos oportunos, e Ele está, porém é mais difícil um relacionamento em que Deus nos direcione em momentos chaves da nossa vida, se a gente não tem um relacionamento com Ele, querido. É aquela pessoa que trata Deus como se fosse um supermercado. Quando a coisa está difícil, você vai lá no supermercado, acabou feijão, vai lá no mercado, pega o feijãozinho e traz para casa. Pega o que quer, depois vem embora para casa. E não é desse jeito na vida. Não é desse jeito. Com Deus é relacionamento. É conversar com Deus, entender como Deus fala conosco. Com cada um Deus fala de uma maneira. Peter, eu não escuto Deus. Talvez esse relacionamento com Deus que você tem precisa ser aprofundado, porque Deus fala com você de um jeito que talvez você não esteja entendendo. Relacionamento, querido. E segundo o que vê os teus olhos, Deus fala no concreto. É tudo muito no concreto, gente. Basta ver a vida das pessoas que fizeram más escolhas. O que você vê? Eu fico com o coração muito doído, eu atendo muitos jovens. Eu vou em muitos retiros para jovens e eu tenho ficado cada vez mais assustado com aqueles que os nossos jovens têm seguido. E aí esse termo seguidores está muito em alta por conta das redes sociais.
quem os nossos jovens estão seguindo. Mães desesperadas, Peter, meu filho está seguindo aquele artista, e ele se encanta por aquela pessoa e não vê a vida dessa pessoa, as escolhas. Parece que é uma venda que existe nos olhos dos nossos jovens. Parece que existe uma lavagem cerebral, porque segue a pessoa, segue aquele determinado artista, enfim, aquela celebridade, aquela pessoa de relevância. Só que averigua quem você está seguindo, querido. Precisamos ver de maneira muito concreta, de maneira humana mesmo, qual é o fim dessa pessoa, o que ela tem vivido, quem são as pessoas que eu tenho seguido, quais são as pessoas que eu tenho ouvido. Eu me uno aqui à preocupação de muitas mães, de muitos pais, por exemplo, com os filhos que estão dentro dos jogos eletrônicos, do videogame. Porque esses jogos eletrônicos hoje em dia, o videogame hoje em dia, ele é desse jeito. Ele é através, durante o jogo, você vai tendo um relacionamento com as pessoas. Você vai conversando. Hoje você não está jogando sozinho o videogame, você está jogando online. E existem pessoas mal intencionadas, colocando a perder os nossos jovens, porque durante o jogo vai colocando aquelas ideias. E aí, as ausências dentro de casa vão fazendo com que os nossos jovens encontrem nessas vozes as verdades que não são verdades, as orientações que não são boas orientações. E aí vai colocando tudo a perder. Quem os nossos jovens estão seguindo hoje? Os nossos jovens precisam de um banho de realidade, de concretude. Por aqui não vai dar. Por que não vai dar? Olha o resultado disso. E diz na palavra de Deus, o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Quantos videozinhos, jogos, desafios que têm levado os nossos jovens ao suicídio, que estão levando os nossos jovens às ideologias, tentando colocar no lixo aquilo que de fato nós somos, para assumir a ideia daquilo que os outros querem que nós sejamos. Tem colocado a perder os nossos jovens. E aí o resultado a gente vê onde? A gente vê nos retiros que a gente vai. Porque aquelas pessoas que enfiam as ideologias nos nossos jovens, eles estão ali junto com eles até que a ideologia seja plantada. Depois, quando vêm as consequências, não são eles que vêm para ajudar. Não são eles que estão ali para amparar. Não são eles que estão ali para falar, não tire sua vida não. Não, eles somem. Eles plantam aquilo que é mal e desaparecem. E aí entra a igreja, entra os pregadores, que muitas vezes são defamados. Ah, vai ali, ó, o beato, aquele ali é o rato de igreja, e é ali o lugar em que muitos jovens se reencontram um caminho para uma vida em retidão, uma vida feliz. Eu não estou falando uma vida de euforia, eu estou falando de uma vida feliz, que é descolada daquilo que acontece ao redor. Sabe aquela alegria, mesmo quando tudo está mal, mas existe uma alegria dentro do coração que não vai embora. Essa é a alegria de quem está junto da essência, do essencial, do Deus que está sempre conosco. E só com Ele nós temos uma alegria plena, uma vida em plenitude. Deus te chamará a julgamento. Fique sabendo, porém, que por todas essas coisas, Deus te chamará a julgamento. Quando a gente vive essa vida pensando só nessa vida, o resultado das nossas escolhas, elas não são muito bem ponderadas. Agora, quando nós acreditamos que existirá um Deus que nos chamará a julgamento, e o julgamento do qual nós seremos chamados, a pauta desse julgamento serão as nossas escolhas. Você tem todo o direito de não acreditar no juízo final, sabia?
Você tem todo o direito do mundo de não acreditar no demônio. Você tem todo o direito de não acreditar em Deus. Até porque Ele mesmo te deu o livre arbítrio. Só que, querido, quando chegar o julgamento, você teve o direito de não acreditar. Mas aí vai chegar lá e estaremos todos nós, ricos e pobres, brancos e negros, livres e escravos, todos nós, conhecidos e não conhecidos, com muitos seguidores ou com poucos seguidores, não interessa, todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. E aí Deus vai olhar nos nossos olhos como eu estou te olhando agora e vai perguntar para você, e aí? Quais foram as suas escolhas? Ah, Senhor, mas eu não sabia que o Senhor existia, meu Deus do céu. Olha, querido, você teve a oportunidade porque falaram para você disso. Falaram de Deus para você. Agora é a hora do julgamento. E aí, meus irmãos, não tem volta. Não dá para voltar atrás e fazer o certo. Não dá para se arrepender ali, porque já foi. Ali é o julgamento. Trate de se converter antes do julgamento. Trate de mudar de vida antes do julgamento. Nós temos essa vida para construir uma eternidade. Aproveita o tempo que você tem, que se chama hoje. Talvez você não aproveitou bem o seu tempo, não fez bem as escolhas que você deveria ter feito até no dia de hoje. Mas como diz o Padre Jonas, inclusive aqui nesse livro Geração PHN, o Padre Jonas, ele fala do primeiro dia do resto da nossa vida. Quais foram as nossas escolhas até o momento presente? Quando nós começamos a nos converter, a mudar de vida e dizer, Senhor, eu fiz más escolhas até o dia de hoje, por hoje eu não quero mais pecar. Chega de pecado na minha vida. Meu irmão, existe uma graça reservada para nós quando a gente chega a essa conclusão, chega a essa decisão. Senhor, eu não quero mais as más escolhas. Eu quero uma vida santa, com boas escolhas, ao teu lado. Porque nas más escolhas até hoje eu não fui feliz. Eu quero fazer a opção de fazer boas escolhas ao teu lado. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? Ainda que você não tenha guardado a castidade, a santidade, no momento que você se arrepende de tudo aquilo que foram as más escolhas, começa hoje o primeiro dia do resto da nossa vida. É aquilo que Jesus proporcionou àquela mulher que estava a ponto de ser apedrejada por conta dos seus pecados. Uma mulher adúltera, como diz na palavra. O Senhor não só afasta de perto daquela mulher todos aqueles que estavam condenando aquela mulher. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ali foram embora todos. Ou seja, Jesus afastou daquela mulher todos aqueles que a condenavam. Ficaria linda a história dessa mulher se fosse só até esse ponto. Só que aí vem o desdobramento, vem a continuidade da história. Jesus olha para aquela mulher e falou assim, onde estão aqueles que te condenavam? Aquela mulher olha para Jesus e fala, ninguém ficou aqui, Senhor. E Jesus fala, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus perdoa, Jesus defende, Jesus acolhe e Jesus dá mais uma chance para não pecar mais. A nossa igreja santa católica, que é o corpo místico de Cristo, é e sempre foi a igreja do acolhimento, mas também é a igreja que dá subsídio, que dá sustento para que aquela pessoa que um dia foi acolhida, siga adiante a sua vida com o propósito de não mais pecar. Não é só acolher, é acompanhar aquela pessoa no firme propósito de não mais pecar. Isso está na palavra. E essa é a ideia inteira. Começou na vida daquela mulher adúltera o primeiro dia do resto da sua vida. Porque se Jesus somente tivesse acolhido aquela mulher, ela poderia ter continuado a vida dela, a vida velha. E não foi assim. Vai e não peques mais. Isso porque nós temos
essa graça, essa oportunidade de ter uma vida a partir do nosso encontro com Deus. E a partir desse encontro com Deus, ter boas escolhas. E a partir desse encontro com Deus, falar: por hoje eu não vou mais pecar. E buscando uma vida de santidade, um dia, queridos, um dia nós estaremos diante do tribunal de Deus. Um dia nós estaremos diante de Deus. Um dia nós o veremos face a face. E por conta das nossas escolhas neste mundo, nós vamos estar escrevendo tanto nesse mundo quanto na vida eterna, onde será a nossa eternidade. Porque nós temos uma alma eterna. Onde será a nossa eternidade? Vai ser no inferno ou vai ser no céu? Isso não depende da bondade de Deus, porque Deus é bom. Na verdade, nisso depende, na verdade, as nossas boas escolhas. Você escreveu durante a sua vida onde você quer estar, então vai. Isso vale para o bem e para o mal. Versículo 10, final aqui da nossa partilha. Tira a angústia do teu coração e afasta o mal do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidades. É vaidade. Durante a juventude, durante a adolescência, com o nosso vigor físico, nós conseguimos fazer muitas coisas. E nós não sentimos, por conta deste vigor físico, nós não sentimos muito a consequência física do resultado das más escolhas. É aquele jovem que começa com a sensação da droga, da euforia da droga, e não sente tanto no início o resultado físico daquela vida na drogadição. Agora, quando os anos passam, queridos, toda terça-feira, às 10h30 da noite na TV Canção Nova, tem o programa PHN, onde nós trazemos histórias de pessoas que se converteram. E alguns dos jovens que eu já conversei nesse programa, que eu já tive a oportunidade de ouvir, não estou falando de livro não, estou falando de vida concreta. Quantos e quantos jovens, depois de 30 anos de vida na droga, depois de 40 anos, enfim, uma vida mesmo, afastado de Deus. E aí as pessoas vêm no programa e vêm com as sequelas de uma vida no pecado, física, sequela mental, gente, dificuldade de fala, dificuldade de concentração. Com o passar dos anos, vai sentindo o resultado de uma vida no pecado. E como é triste ver essas sequelas. Graças a Deus que mesmo depois de muito tempo na vida do pecado, a pessoa se converte, se encontra com Deus, mas aquelas sequelas elas permanecem. E a gente fica rezando: ô Senhor, ainda as sequelas nesse mundo é menos pior do que as sequelas na eternidade de uma vida no pecado. Afasta o mal do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Não está dentro da passagem que nós escolhemos aqui de Eclesiastes 11, mas eu já entro no primeiro versículo do capítulo 12, para a gente terminar. Versículo 12, só esse trechinho. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venha o tempo da aflição e cheguem os anos dos quais dirás: não sinto prazer neles. O autor sagrado ainda faz questão de falar: olha, quando passar os anos, cuidado para não se arrepender das suas escolhas. Coloca a mão no teu coração agora. Eu estou pedindo agora que o Senhor venha e visite a sua história e te dê a oportunidade do primeiro dia do resto da sua vida, a partir de um encontro pessoal com Jesus Cristo, agora. Este é o dia reservado para você, meu irmão e minha irmã. Você que é mãe, você que é pai, pensa no seu filho, na sua filha agora. Talvez você teve um desentendimento com ela nessa noite.
por conta das coisas que ela está fazendo, das coisas que ela está pensando. Eu não sei que situação você está vivendo com o seu jovem dentro de casa. Peça a Deus agora: Senhor, eu sei que o meu filho, minha filha tem feito más escolhas até hoje. Eu quero para ela, Senhor, o primeiro dia do resto da vida dela. Intervém, entra na vida do meu filho, da minha filha. Envia o teu Espírito Santo agora sobre mim, Senhor. Sobre mim, porque eu vou ser julgado pelas minhas escolhas, pelas minhas condutas. Senhor, muda a minha vida agora, enquanto eu tenho tempo. Meu irmão, nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa vida, por isso nós falamos por hoje. A única coisa que nós temos é o hoje. Por hoje eu não vou mais pecar, eu não quero uma vida no pecado. E porque eu digo não agora para uma vida no pecado, começa o primeiro dia de uma vida em santidade. É um processo, meu irmão, de conversão. Todo dia, todos os dias, eu opto por viver com Deus. Eu opto em viver dentro da igreja. E daí a importância dos sacramentos, daí a importância da confissão. A confissão é tão importante para uma pessoa que quer mudar de vida. Talvez você tenha agora um grande propósito de mudar de vida. Um bom propósito, um firme propósito, mas não fica no propósito, querido. Vai para o confessionário, anota. Talvez faz muito tempo que você não se confessa profundamente aqueles pecados que você tem vergonha de colocar diante do sacerdote. Não adie essa confissão. Essa confissão, ela precisa ser feita para sua libertação, para zerar. E dentro do confessionário, nós fazemos a experiência do único tribunal da face da terra, que nós entramos, nos declaramos culpados e saímos absolvidos. É o tribunal que você chega e fala: eu roubei, eu pequei, eu adulterei. E você fala com todas as palavras: eu sou culpado. E Deus olha e fala: vai, não peques mais. E o sacerdote, que é o persona Christi, naquele momento da confissão: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, seja santo, não peque mais. E se lá adiante você cair de novo, volta, vai no confessionário, renova o seu propósito e lava a sua alma no confessionário e retoma a luta, querido. Retoma a luta. Você não sabe quanto tempo de vida você tem. Trabalha hoje, abandona hoje esse pecado. Luta hoje contra esse pecado. Reza hoje para que o seu filho se encontre com a verdade que é o Cristo. E ele vai abandonar essa vida no pecado. Eu estou pedindo em nome de Jesus agora que dentro da sua casa, esse novo tempo comece na vida do seu filho, na sua vida. Comece hoje, o primeiro dia do resto da sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Veio tão forte ao coração, e aí o Peter, movido pela graça de Deus, já proclamou, mas eu quero reforçar isso e convidar a todos que estão vindo para a Canção Nova nesses dias. Meu irmão, minha irmã, isso é para você, tá bom? Para você que vem para a Canção Nova, ou para você que está aí na sua casa, na sua realidade. Durante o dia, pegue um papel, pegue uma caneta, e faça ali a sua revisão de vida. E faça esse compromisso de ir até o confessionário. Deus deseja inaugurar um tempo novo na sua vida. Mas é impossível esse novo acontecer se você ainda permanecer nas coisas velhas. Faça essa experiência. Peter, muito inspirado por Deus, ele ampliou para nós todo este projeto de vida, esse estilo de vida que é o PHN. Antes nós trazíamos sempre: por hoje eu não vou mais pecar. E é tão lindo quando você trouxe, Peter, PHN, Projeto Homens Novos. Para mim, isso é para mim, isso é para você, isso é para todos aqueles que desejam, que buscam, que almejam
a eternidade, o céu, essa vivência na presença de Deus, na santidade. Por isso, independentemente da sua idade, é para você essa palavra hoje. E é tão forte, é tão sério o que o autor dessa carta do livro de Eclesiastes, que é este homem, né, que apresenta esse pensamento, um sábio ancião, o autor que nos ensina a usar bem a luz da juventude, ou seja, desse tempo que o Peter mesmo nos trouxe aqui, para que nós enfrentemos serenamente o apagar das luzes, porque um dia nós vamos encerrar a nossa jornada nesta terra e nós estaremos diante de Deus e precisaremos prestar contas. Por isso, meu irmão, minha irmã, é a hora da decisão, é a hora da escolha. Chega, me desculpa com muito amor e carinho os dizer essa palavra, chega de viver na mediocridade, chega de viver rastejando pelo chão, enquanto Deus tem um banquete preparado para você. Levanta a cabeça, é hora de mudar, coragem. Cante essa canção que tem aí mais ou menos já a partir da sua história, desde o momento que ela foi concebida. Ela foi lançada no ano seguinte, mas ela foi concebida no ano de 1997, em cima do palco do Rincão do Meu Senhor. Ou seja, ela tem 25 anos e há 25 anos ela tem feito muita gente mudar de vida, a fazer a sua experiência. E a gente quer cantar ela para você aqui, todos nós que estamos aqui nessa bancada no dia de hoje. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Bora, Peter. Ele não pode impor limites ao seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no teu Senhor, recorra ao teu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. É possível ser feliz, diga isso, vai! Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o seu coração. Volta pro teu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. O homem vai nascer. Amém, Val, amém, Val. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou bonito isso daí. Pô, ficou bonito, né? Boa, boa. Ungido, gostei.